Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém, queridos? Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero iniciar esta ministração fazendo uma comparação, para que nós possamos ter compreensão daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Todos nós fazemos, ao longo da vida, ou pelo menos uma vez ao ano, ou periodicamente, conforme nós podemos, a nossa condição alcança, o nosso tempo permite, uma viagem em família, uma excursão, talvez do colégio, uma viagem turística. E é muito interessante quando nós observamos o comportamento do turista e o comportamento do cidadão local. Quando você vai viajar, você que é um turista, você vai para a praia, você desce a serra, você vai para o litoral, você às vezes vai para um lugar, as cachoeiras, um lugar que você gosta de estar ali com a sua família. Nós que estamos viajando, aquela pessoa que é o turista, ela é uma pessoa que viaja, que vai para uma cidade diferente do lugar onde ela vive, do lugar onde ela mora. Então, o turista, ele é alguém que sai da sua casa, que sai do lugar onde mora, do lugar onde ele tem permanência, e ele viaja, e ele visita um lugar diferente. E esse turista, ele fica nesta cidade por um período de tempo. Ele passa ali, um período de mais de 24 horas, talvez, um período de uma semana, 7 dias, 5 dias, 3 dias, e ali ele permanece, com a finalidade de deleitar-se. O que é isso? Ele está ali naquela cidade com a finalidade de passar um tempo de descanso, um tempo ali onde ele está passeando, onde ele está se divertindo. Ele está naquele lugar, conhecendo aquela cultura daquele lugar e sendo servido por aquela cultura. Não é assim que acontece? Ele come das comidas típicas daquele lugar, ele se serve daquela cultura. Muitos deles nasceram ali ou chegaram naquela cidade e passaram a maioria do tempo da sua vida naquele lugar. Observe isso, que ele, em vez de servir-se da cultura, ele, pelo contrário, é ele quem é o gerador da cultura. Ele é o servo. É ele quem modela a cultura e o modo de vida daquele lugar. Quem cozinha a comida típica da cidade é ele, é o morador que mora ali naquele lugar.
É ele quem tem a característica. Fala a verdade, gente. Se o indivíduo que sabe fazer o autêntico pão de queijo não é o mineiro. O cidadão constrói a história, ele escreve a história. Eles são aqueles que viram as ruas sendo abertas. Às vezes nós estamos conversando com algumas pessoas, elas falam, nossa, quando eu era criança, esse bairro aqui não existia. Eu vinha nesse bairro aqui empinar pipa, papagaio, e hoje cresceu a cidade. Então o morador, ele viu a cidade crescendo, as ruas sendo abertas na cidade, os bairros, as indústrias chegando. Alguns desses moradores, eles assim passam a ceder o nome dele para as ruas, para as praças. Nós temos a escola ali, né, o Coronel José Bento. Se você vai pesquisar a história dele, você vê que tem uma história por detrás daquele nome. Nós temos o Hospital Alzira Velano, né, você tem uma história por detrás ali da família do professor Edson. E, enfim, você vai pesquisando nomes, ruas. São pessoas daqui que deram nome aos lugares, às praças. São pessoas da cidade, cidadãos. Cidadãos que decidem o destino da cidade. Eles decidem os destinos, dão nomes às ruas, modelam a cultura, servem em vez de serem servidos. Eles colocam a toalha, cingem-se da toalha e lavam os pés do próximo. E assim, queridos, esse cidadão ele é comprometido com a causa da sua cidade e principalmente com a identidade da sua cidade. Então, o cidadão é um povo que tem uma identidade, é um povo unido em torno de um propósito e é um povo unido, selado por uma aliança de sangue. Um povo com identidade, um povo com propósito, um povo que tem uma aliança. Preste bastante atenção que, à medida que a cidade cresce, que ela expande, cresce também a sua influência. Por exemplo, hoje você vai olhar no Brasil, cidades grandes como Rio de Janeiro, como São Paulo, onde estão ali, né, abrigando, né, as maiores empresas transnacionais, bolsa de valores, são cidades de influência. Outras cidades se destacam pela cultura local, pelo turismo, né, cidades conhecidas por produzirem, às vezes, medicamentos, são cidades que entregam remédio, cura, equipamentos cirúrgicos para outras cidades. Cidades que embelezam, né? Você vai em Olambra, é uma cidade que produz flores para diversas regiões. E assim você vai vendo que a cidade cresceu, o povo se uniu, o povo juntou força e ele edificou aquela cidade. E aquela cidade cresceu por causa da unidade de um povo. E ela se tornou influente. E ao tornar-se influente, ela começa agora a transbordar sobre outros lugares a beleza que Deus derramou sobre ela, a cura que Deus derramou sobre ela, a influência que Deus derramou sobre ela, a autoridade para administrar. E assim a cidade cresceu por causa de um povo unido, um povo que tem identidade, um povo que tem propósito, e o benefício, o dom daquela cidade está agora servindo outros lugares. O pão daquela cidade agora está dando de comer a outros lugares. E assim você vai olhando para aquilo que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 22 e 23, ele está falando. Aliás, o capítulo 12 todo ele vai descrevendo um raciocínio. O escritor está dizendo que quando nós olhamos para Jesus, que você, ao olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, quando nós aceitamos ao Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos envolvidos por um amor firme, nós fomos envolvidos por um amor responsável. Nós recebemos uma graça, um perdão, um abraço de Jesus, um lugar na mesa de Deus, na mesa do Pai, onde nós temos ali uma permanência, porque fomos adotados como filhos de Deus. E também eu digo que esse amor ele é responsável, porque agora nós precisamos dar uma resposta de filho maduro à cruz de Cristo. E é esse chamado de Deus para as nossas vidas. Então, nós fomos agregados, adotados, levados à mesa. Você foi inserido na família, você recebeu o sobrenome de Deus o Pai, e você agora é filho, com direito a uma herança, com direito à herança espiritual, herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. E em Hebreus 12, está dizendo que nós fomos chamados
para a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo. E ele vai dizendo: vocês foram agregados, vocês foram inseridos, vocês foram colocados, vocês foram unidos à cidade de Deus. Você foi salvo e você foi unido à cidade de Deus. E essa cidade é a cidade do Deus vivo. E ele fala que essa cidade, ela é a Assembleia dos Santos e a Igreja dos Primogênitos. Eu quero caminhar com você em cima desta palavra, Assembleia dos Santos, a qual você pertence, a qual você, quando foi salvo, foi inserido. Então você aceitou Jesus e não tem escolha. Quando você aceita Jesus, você já é adotado e você já é unido a uma família de muitos irmãos, irmãos santos do Antigo Testamento, irmãos santos do Novo Testamento, a igreja que já está com o Senhor e a igreja que está caminhando com o Senhor aqui na terra, aguardando a manifestação da redenção final. Queridos, olha que coisa maravilhosa, somos cidadãos de uma comunidade celestial, nós fazemos parte da cidade do Deus vivo, cidadãos da cidade do Deus vivo, e isso é maravilhoso, isso é um altíssimo privilégio, porque o escritor está dizendo aqui que nós estamos inscritos no céu. Você tem o teu nome arrolado no livro da vida, você foi inscrito no livro do céu, vamos dizer assim. E esses cidadãos de uma comunidade celestial, eles precisam viver conforme essa posição. Não tem como você falar que é do céu e viver com a mentalidade presa na terra. Ou se você é cidadão dessa cidade celestial e não demonstrar ou parecer com um autêntico cidadão, porque é o símbolo da terra, nos permite entender o símbolo celestial. Quando você olha para o mineiro, é um fato que você consegue identificá-lo no meio de outros estados. Sabe o que isso significa? Que o mundo é capaz de enxergar e saber que nós somos cidadãos do céu. Isso tem que ficar nítido, estampado, quando você anda na cidade de Alfenas. Eles vão olhar e falar assim: esse aí é filho de Deus, essa aí é filha do Altíssimo, se parece com ele, fala como ele, se veste como ele, pensa como ele, profetiza na unção que ele concede, caminha e marcha na unção que ele dá. Somos cidadãos do céu. Isso está tecido, escrito, emaranhado, ligado por muitas citações bíblicas. Filipenses 1:27, 3:20, Atos 23:1, vai falando da eclésia. A eclésia são pessoas chamadas para fora por convocação. Vou falar mais um pouquinho da eclésia. O que é a eclésia? São pessoas que Cristo chamou para uma posição de autoridade, para definir um destino. A eclésia, vamos usar o exemplo lá dos povos antigos. Lá na antiguidade, a eclésia, ela era um grupo de pessoas chamadas para definir, votar os destinos da cidade. Então, aqueles filhos do reino, eles tinham que ser nascidos naquele reino. Eles não podiam, para fazer parte da eclésia, não poderia ser de outro país, de outra nacionalidade. Tinha que ser filho da terra, filho do reino, ter o sobrenome ali, o sotaque daquele lugar, vamos dizer assim, sangue daquele lugar. E precisava ser alguém que havia prestado um serviço militar, tinha que ter cumprido o serviço militar. Então era alguém que tinha lutado batalhas e vencido batalhas, sob a autoridade do rei daquele lugar. A eclésia, então, eram esses homens, essas pessoas separadas, chamadas para fora, e eles então agora eram escolhidos, e eles se assentavam na praça para ditar as leis, para definir os assuntos do reino. Então ali era chegado os problemas das pessoas, e eles votavam, ditavam, resolviam problemas, solucionavam os problemas, eles definiam os destinos, diziam: aqui nós vamos plantar, nós vamos colher, essa porta nós abrimos, essa porta nós fechamos, essa lei não tem autoridade sobre o nosso país e essa nós vamos fazer valer a autoridade e o peso de lei. Então era assim. Então a eclésia era esse povo levantado, povo de identidade, povo de propósito,
povo que marchava debaixo da autoridade do rei, povo que tinha autoridade, que tinha poder e que poderia então definir os destinos daquele lugar. E Jesus, ele usa esta palavra e ele diz: a minha igreja é a minha eclésia. A minha igreja é a minha eclésia. Queridos, a igreja, ela é a eclésia do rei. E você precisa entender o que ela representa para Jesus, para que você possa se relacionar com ela corretamente. Jesus deu a sua vida pela igreja. Passa os olhos assim, de maneira bem discreta ao seu redor, e olha esse irmão ao seu lado. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por esse irmão e por essa irmã. Jesus amou este homem e esta mulher, estas crianças, os sonhadores que estão aqui nessa noite, queridos. Jesus amou e deu a sua vida por esta igreja. E nós precisamos amar aquilo que Cristo ama. Valorizar aquilo que Cristo valoriza. Não podemos olhar para o nosso irmão com um olhar de desprezo, com um olhar como se isso fosse qualquer pessoa, porque Jesus morreu por esses irmãos. Se Jesus ama a igreja, precisamos amar aquilo que Cristo ama, valorizar aquilo que Cristo valoriza. E eu quero dizer a vocês que o mover cristocêntrico, ele é concêntrico. O que significa isso? Você já atirou uma pedrinha no lago? Já? Quem nunca tirou uma pedra no lago, né? Quando era criança, nós jogamos uma pedra no lago e a onda, ela vai propagando. Ela forma uma onda central e ela vai propagando, não é assim? Então tem um ponto onde cai aquela rocha tem um impacto muito profundo ali e aquela onda vai propagando, ela vai atingindo uma circunferência maior, ela vai influenciando, os níveis de influência vai chegando mais longe, mais distante. Então, queridos, quando você se curvou diante de Jesus, essa rocha que é o Cristo impactou teu coração. Ela entrou profundamente no teu coração e ela produziu um mover. E esse mover, Filadélfia, não pode ser segurado, não pode ser contido. Ele acontece, porque o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar para isso. Amém? Então, o mover espiritual começa e ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Cresce a maturidade, cresce a influência, cresce o poder sobre Satanás e os seus demônios, cresce o poder para vencer o pecado, cresce o conhecimento de quem Cristo é, cresce a abundância da graça. Então, o movimento ele vai estendendo. As ondas, elas vão estendendo a sua influência, o seu poder, o seu alcance. Olhe, preste atenção nisso. Porque, como uma igreja adoradora, você foi apresentado a Jesus um dia. Jesus se apresentou para você. E assim, queridos, você começou a se relacionar com Deus. Esse é o primeiro nível, é o nível da primeira onda. É o nível do impacto, quando a pedra, que é Cristo, atingiu o teu coração. Então ali você começa a se relacionar com Jesus, com Deus. Cristo é revelado para você. Só que isso não para por aí, porque isso parte para um outro movimento, que é o movimento de uma igreja santa, onde Cristo agora é revelado em você. Então, Cristo foi apresentado para você um dia, e agora Jesus ele está se revelando em você, dentro do teu coração. E lá dentro ele muda as estruturas e ele te santifica. Ele santifica, ele muda o teu comportamento, muda os teus pensamentos, as tuas atitudes, e você passa a ser agora uma pessoa santa. Uma pessoa santa. E como uma igreja santa, uma igreja que carrega o Cristo dentro, é uma igreja que então parte para se conectar com pessoas. Se conectar com pessoas. Porque, queridos, aí começa a lapidação, o trabalho do Espírito Santo que trabalha você como uma pedra preciosa nas suas mãos. Porque é muito bom quando nós ficamos só ali naquele relacionamento com Deus. É você e Deus. É bênção sobre bênção. É você no secreto com Ele. Mas na hora que parte para o segundo nível, aí começam os desafios, porque agora você vai se relacionar com teu irmão e ele é imperfeito. Mas esse mover, ele vai expandindo você para que você alcance também a igreja, a cidade e as nações. Amém? Isso vai propagando. E é aí que entra o relacionamento com a igreja.
Quando Cristo ele é revelado em você. E agora você tem que tolerar irmãos imperfeitos, perdoar. Isso tudo faz parte do processo do crescimento e da lapidação. Não é assim? E aí você vai aprendendo a se relacionar com pessoas que são imperfeitas. E aí vai o outro nível, que agora é Cristo revelado através de você. E como uma igreja missionária, nós vamos para esse relacionamento com o mundo, que é um nível de serviço, onde agora você é capaz de, uma vez, tendo servido os de dentro, lavado os pés dos discípulos, dos irmãos na fé, você é capaz de, então, lavar os pés daqueles que estão lá fora, dos que estão nas nações, dos que estão na cidade. E assim nós vamos servindo pessoas, Cristo sendo revelado através de nós. Eu quero que você entenda que a vida flui através dos relacionamentos. A vida flui através dos relacionamentos. Não existe possibilidade nenhuma de ser igreja sozinho. Não tem como. Não existe, queridos. Porque a igreja é comparada com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é amputado, não falta pedaço. Então não tem como falar, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, mas não está conectado no corpo. Não existe possibilidade. Quem é a igreja? A igreja, ela é todos aqueles que foram verdadeiramente salvos. Aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir. Os salvos do Antigo Testamento, que creram pela fé. Os salvos do Novo Testamento, que vislumbraram as promessas pela graça. Salvos. Isso é algo coletivo, é uma corporação, vamos dizer assim, é uma família. As metáforas da igreja, todas elas são coletivas, fala de gente, de muito, de coisas coletivas. É lavoura, é edifício, é gente, é família, povos unidos em torno de um propósito. Ser igreja é um privilégio, é fazer parte do corpo de Cristo. É uma família, queridos, por isso você deve amar esta família. E aí nós resolvemos tudo aqui. Se tem problema, você fica aqui. Não vai sair para outro lado, não. Porque o fato de ter problema é mais um motivo para que você fique e resolva. Sente e olhe nos olhos e fala. E tem que falar. E tem que resolver, porque é assim que se resolve as coisas entre irmãos. Não gostei disso, não gostei daquilo outro, você me ofendeu, vamos resolver esse negócio. Porque roupa suja se lava em casa. Não é assim que diz o ditado por aí? Não vá sair por aí. Vai para lá, fala mal da igreja. Aí começa tudo errado. Leva o problema mal resolvido numa mala para outro lugar e já começa tudo errado. E, então, como família, nós precisamos trabalhar bem as rupturas. Sabe, eu fico lembrando de Ismael e de Isaac. Houve ali uma ruptura da família, mas aquilo foi muito bem trabalhado. Porque quando eles se encontram lá na frente, eles são capazes de sentar na mesa juntos. E nós precisamos trabalhar isso, queridos. Precisamos trabalhar isso. E assim, nós olhamos para a igreja, ela é a noiva. E isso deve incentivar o nosso coração à pureza e à santidade. A buscarmos nos apresentar perante o Senhor com as vestes brancas, santas. Nós somos comparados como um ramo da videira, ligado na videira verdadeira. Por isso, você, Filadélfia, Igreja de Cristo Jesus, precisa descansar, porque você está conectado nele. Pode haver escassez para um ramo que está conectado na videira? Eu te pergunto, vai te faltar alguma coisa? Não vai faltar nada, porque a seiva que nutre você sai do tronco, que é o Cristo. Então não te falta nada. No tempo da sequidão, as suas folhas estarão verdes. No tempo de florescer, você vai florescer. No tempo de frutificar, você vai frutificar, porque você está conectado nele. Não é em homens. Não é em ministério. Não é em instituição. Não é em CNPJ, é o Cristo. E é por isso que a gente permanece. E é por isso que a gente prevalece. Nós, como igreja, somos comparados a uma lavoura. E é por isso que você deve dar frutos. Você deve florescer para a glória de Deus.
Nós somos comparados também como um edifício, um prédio, onde as pedras vivas elas encontram o seu lugar no reino, e cada uma tem a sua função, e isso deve aumentar a tua consciência de que quando nós nos reunimos, Ele está morando no nosso meio. Amém, queridos? Glorifique ao Senhor Jesus. Se você não tem aliança, você não pode falar, eu sou a igreja, bater no peito. Se você não tem aliança, não faça isso. Não conta mentira, porque Jesus está vendo. Tá? Olha, não diga eu sou a igreja se você não serve o próximo, seja quem for o próximo. Não diga eu sou a igreja se você não está escrevendo a história da igreja, porque o corpo está conectado ao corpo. Não há como nós falarmos eu sou a igreja se nós não estamos unidos ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é amputado, não falta pedaço. Estamos unidos e conectados, construindo um legado. Ser evangélico não faz você ser igreja. Guarda isso, queridos. Porque o que é ser membro de igreja? Eu quero considerar alguns pontos aqui do texto que nós lemos, de Coríntios 12. Ser membro do corpo não é, e aí que isso fique claro, né? Porque igreja não é o CNPJ, igreja não é a instituição, igreja não é o estatuto, igreja é o corpo de Cristo. Porque esse prédio vai ficar aqui. O estatuto vai ficar aí. As coisas materiais, o CNPJ vai ficar por aí. Mas a igreja de Cristo vai subir. Aleluias. Então, ser membro da igreja é ser parte vital, essencial de um corpo completo. Isso significa que são órgãos essenciais, úteis, necessários e funcionais. Você está guardando tudo isso, Filadélfia? Olha, é alguém que é especial. Então não tem aquele mimimi, sabe assim, nossa, eu não sou ninguém. Eu não tenho valor. Você tem valor porque você é parte do corpo de Cristo. Quando você chegar na tua casa, continua lendo esse texto. Você é necessário porque você está aqui. Você foi plantado nessa casa, então você tem uma utilidade. E outra coisa, tem que ser funcional. No corpo de Cristo não tem rim parado, coração parado, medula que não produz, pele que não protege, osso que não sustenta, porque no corpo de Cristo tudo funciona. E você funciona. Você foi feito para funcionar. Você foi feito para dar certo. É o empenho do Espírito Santo que você tenha uma vida que dê certo, uma vida vibrante espiritualmente. Aleluias. O Espírito Santo está trabalhando todo dia para que você dê fruto. Isso é o empenho do Espírito Santo de Deus. Então, no corpo de Cristo, as coisas são funcionais. Isso significa que há responsabilidade e cumprimento de chamado. Cumprimento de chamado. Somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Que coisa linda que é a metáfora do corpo. Por quê? O olho, ele tem uma dinâmica própria. Ele tem uma estrutura peculiar. O rim, ele trabalha para servir o restante do corpo. O pulmão, ele puxa o ar, ele oxigena o sangue distribui para os outros órgãos. O coração impulsiona esse sangue. Então, no corpo, um está servindo o outro, continuamente, embora sejam diferentes no seu formato, na sua função, no seu propósito, e assim é a igreja de Cristo Jesus. Cada parte precisa fazer o seu trabalho ou o corpo sofrerá. O versículo 26 diz que se um sofre, todos sofrem. Se um sofre, todos sofrem. Cada um precisa fazer a sua parte, porque assim o reino de Deus avança. Queridos, a igreja de Cristo ela não pode ter ministérios particulares, porque isso vira câncer. Ou seja, o ministério de intercessão, ele serve os jovens servem o diaconato serve as crianças servem a igreja, e assim nós vamos servindo a mesa uns aos outros. E quando precisa trabalhar, todo mundo se une no propósito e serve junto. Por quê? Porque são órgãos diferentes, vamos dizer assim, talentos diferentes servindo uns aos outros. Observe os ministérios, os mestres, os dons que existem ali, os profetas, aqueles que são enviados, os pastores, aqueles que têm esse ministério pastoral, um vai servindo ao outro. Aleluias. O evangelista vai lá e ama, derrama amor.
você é amado, você é aceito, Jesus te ama, olha, Jesus te ama demais da conta, né? Aí a pessoa é evangelizada, aí ela vem, né? Fala, meu Deus, eu sou tão especial, né? Aí entra aqui, aí o profeta pega ela, vem cá, agora eu vou te mostrar o tanto que você é especial. Tira uma vara e ó, né? E pá, e pá, e pá. Aí o pastor cuida e pastoreia, né? E assim, um dom vai transbordando sobre o outro, e assim a igreja precisa de tudo isso para funcionar. Tem que ter profetas, tem que ter pastores, tem que ter evangelistas, e assim cada um cumpre o seu papel no reino de Deus. No reino de Deus. Ser membro do corpo é ser ativo e funcional. Ativo e funcional. Tem que funcionar, tem que ter atividade. Isso significa que ser parte do corpo é ministrar a Deus e ao próximo. Ministrar a Deus e ao próximo. O que significa ser ativo e funcional, pastor? É ministrar a Deus e ministrar o próximo. Servir sem hesitação. Servir sem hesitação. Sabe, é comprar a dor do outro, queridos. Nós não podemos. Irmãos, em nome de Jesus, quando você for comprar o próximo sapato da tua sapateira, você vai me lembrar se ao longo do mês você viu um irmão na igreja com o sapato furado. Você vai lembrar disso. Porque nós não podemos ousar comprar um sapato novo para nós se tem gente nessa casa andando descalço. Comprar uma calça nova se tem irmão andando com a calça velha, esfarrapada. Não pode. Não pode, queridos. Nós não podemos botar aqui um telão gigantesco. Se tem demanda na igreja, se tem viúva sofrendo, se tem órfão sofrendo, se a mesa de alguém está sem comida. Isso não cabe. Não cabe, queridos. Não entra na nossa cabeça, de jeito nenhum. Não é verdade? Então nós precisamos, quando um sofre, todo mundo sofre. É a dor de todo mundo e a gente se une. E é sem hesitação. Sem hesitação. É porque o fulano, não, mas o fulano eu simpatizo com ele, eu gosto dele, então eu vou ajudar. Mas aquele outro, aquela outra, só me provoca, só me irrita. Então aquele lá eu não vou fazer o bem, não. Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque cada órgão ele tem uma funcionalidade, um dom, mas estamos continuamente servindo uns aos outros. É um corpo unido. E olha, queridos, ainda que haja atrito, é para um propósito. Eu costumo dizer, né, que o Davi, quando pegou aquelas 5 pedras, ele saiu correndo. E aquelas pedras, elas iam atritando ali dentro daquela sacola, saindo faísca. Você já experimentou jogar cascalho assim de noite, na estrada? Quem já fez isso? Vocês nunca fizeram isso? Não, vocês sabem que vocês estão perdendo. Vai lá e faz. Sai um tanto de fagulha. Quando a gente ia para a casa da minha avó, né, de um sítio para o outro, a gente voltava bem tarde, eu com os meus pais, a gente saía jogando cascalho assim, saía aquele monte de fogo, né, ao longo da estrada. E aí vai atritando as pedrinhas, as 5, dentro da sacolinha do Davi, e um irmão esfregando no outro, né, vai. De repente chega de frente o gigante, e todas as pedras ficaram ali, ninguém pulou para fora da sacola, elas foram ferro com ferro, igual o Provérbios fala. E aí uma foi escolhida, mas todas participaram do propósito. E essa uma foi escolhida e entrou afiada lá na cabeça do gigante, derrubou ele. Então é assim que a igreja vai. Mesmo que a gente vai assim, rosnando um para o outro ao longo do caminho, mas a gente fica dentro dessa sacola. Ninguém vai pular fora, em nome de Jesus, amém? E resolve tudo aqui, atrita tudo aqui, mas na hora que o gigante se levantar contra a Filadélfia, queridos, nós vamos jogar ele por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, porque somos um corpo unido. Uma igreja deve caminhar unida em seus propósitos, ministérios e atividades. Um corpo tem partes e funções diferentes, mas nós caminhamos juntos. Então, por isso, queridos, busque os dons, clame pelos dons, busque os dons, conheça os dons, exercite o dom que há em você, porque o dom, a aplicação dele é para o agora. Nós não vamos usar o dom lá no céu, porque lá vai estar tudo perfeito, lá não tem enfermo para curar, não tem demônio para expulsar. Lá não precisa de um pastor que tenha a palavra de sabedoria para guiar, porque a própria palavra estará dentro de nós. Então lá não precisa disso. Então é para agora, não perde tempo. Se Jesus te deu um dom, vamos exercitar esse dom. Vamos exercitar esse dom enquanto é tempo, queridos. Olha, a igreja ela é uma plataforma de envio, aqui não, onde nós somos as flechas e o braço é o Espírito Santo de Deus que impulsiona. E essa é a plataforma para você crescer, para você avançar, para você ir adiante.
Sabe, essa força que existe na igreja de Cristo Jesus. A igreja, ela é o momento onde nós unimos aquilo que há de melhor e aquilo que há de pior em nós. Porque um chega com a doença, que é o pior, o outro tem o dom da cura e vai lá e cura. Um precisa de orientação, está com aquela pobreza, mas o outro tem a palavra de sabedoria e libera a palavra sobre aquela vida, e aquela vida ela é então direcionada. Aleluias, queridos. Esse é o momento onde nós nos unimos e somos nutridos pelo amor de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo é viver irrigado pelo sangue do Cordeiro. Ser membro do corpo de Cristo é viver irrigado pelo sangue. Você já parou para pensar isso? Que o corpo ele é irrigado nas suas estruturas? Então o sangue de Jesus, ele flui em nós e através de nós. Nós somos nutridos em amor. Tudo que nós fazemos deve ser baseado no amor de Cristo. Olha, Filadélfia, se nós aceitássemos Coríntios, o capítulo do amor, se nós praticássemos aquilo que está lá, a nossa igreja seria diferente. A nossa igreja seria saudável. Porque nós lemos Coríntios nos casamentos, que é um momento onde está todo mundo cheiroso, bonito, maquiado. Mas esse capítulo aqui, ele foi direcionado a um momento de briga. Você já imaginou a gente apartar uma briga de irmãos e ler Coríntios 13? O amor é bondoso, o amor tudo sofre, né? E os irmãos lá querendo grudar um no cabelo do outro. Porque às vezes acontece, não é? Dá vontade. Tem dia que a gente fala, nossa, mas o irmão me irrita de um tanto. Aquela irmã me provoca, meu Deus do céu. E é para esse momento que Coríntios foi escrito. Porque precisamos fundamentar a nossa jornada no amor de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Mas Ele vai iniciar esse chamado a partir dos relacionamentos. O chamado específico que Deus tem para a tua vida vai ter o ponto de partida nos relacionamentos, porque ninguém vive o chamado sozinho. Como é que você vai orar sem ter alguém para impor as mãos? Você vai curar quem, se não tiver enfermos? Então é coletivo. O exercício do chamado e a vida flui através dos relacionamentos, e começa no micro e vai para o macro. Não foi o que eu disse no começo? Começa de pequeno. Presta atenção que do ponto do óvulo e do espermatozoide, aquela sementinha pequenininha que nem tem forma, até se tornar uma pessoa adulta com uma beleza, com uma característica, um parecimento com o pai, é uma jornada muito grande. São meses, anos, uma vida toda, aprendendo do lado de dentro e do lado de fora. Aquilo que cresce depressa é câncer e é danoso, provoca dor, destrói. Em meses cresce, vira um formato estranho, é câncer isso, queridos. Então a nossa vida é uma jornada, é uma forja. E ao longo do tempo, ao longo do processo, nós vamos passar na mesa. E na mesa está o Pai e na mesa está os irmãos. Amém? Olha, quando nós nos assentamos na mesa e nós dizemos que somos parte dessa família, a gente não escolhe irmão. Você escolheu os teus irmãos? De jeito nenhum. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Você talvez tenha mais irmãos na tua família, você não escolheu o teu irmão. Então na mesa de Deus é assim também. Se você é filho de Deus, Deus é teu pai. E você não tem direito de escolher irmão, separar. Não pode ter preferido. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Então, Deus tem um chamado para nós e um propósito, para implantar a cultura do reino nessa terra. Deus nos constituiu cidadãos com autoridade, transformados na mente, na postura e na nossa visão. E isso fala de influência. E vai começar aqui. Porque é muito lindo, né? Nós falarmos assim, eu amo, nossa, como eu amo os irmãos japoneses. E se for lá evangelizar os japoneses, vai uma vez na vida, outra na morte, fica lá um tempinho e volta. Coisa maravilhosa, né? Mas eu amo os irmãos lá da comunidade carente, da missão urbana. Vai lá, dá uma cesta básica lá assim, né? Uma roupa, abraça meio de longe assim, e sai. E não convive com os problemas deles, com os dilemas deles, com as dores deles. Você vai lá, faz uma boa ação e vai embora. E isso é muito fácil. E conviver aqui dentro com esse irmão? Todo dia. Não é verdade? Convivendo com esse irmão, que fala com a boca cheia, que masca chiclete, né, na tua frente. Mascando aquele chiclete, você está assim, Jesus amado, misericórdia, né?
conviver com aquela irmã, com aquele irmão que te provoca, que te irrita, aquele que cai e chega, irmão, caí de novo, mas de novo, vamos começar tudo de novo, discipulado, meu Deus do céu, já te falei um tanto de vezes isso, e aí vai, amor, paciência, você investir em pessoas, você tolerar as pessoas, você acreditar na obra, isso é fé, irmãos. Que evangelho que nós estamos pregando, em nome de Jesus, vamos colocar a mão na consciência, porque a gente, primeiro, imagina que a pessoa precisa ser salva, lavada, remida, embelezada, troca uma roupa, passa um perfume, vem, aí nós colocamos ela na cadeira e chamamos de irmão. Isso é obras, isso é evangelho de obras. Por quê? Porque teve que apresentar um resultado para você, para depois você chamar ele de irmão. E o evangelho não é isso, o evangelho é fé. É fé. Então é a gente acreditar, olhar e falar assim, meu Deus, dentro dessa pedra bruta, Deus enxergou algo precioso, eu preciso olhar com o olhar de Deus. Está imperfeito, está pecaminoso, está cheirando mal por causa do pecado. Fé é olhar com esse olhar e ver lá dentro aquilo que Deus já viu. Estar na mesa de Deus e ser igreja é ter responsabilidade, é funcionar, é estar ativo, não podemos ficar parados, precisamos servir a Deus e servir o próximo. E por último, eu quero falar com você um pouquinho sobre a influência, a autoridade, porque nós não podemos ser uma igreja tímida, uma igreja que tem medo de possuir aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus colocou na tua mão, queridos. Quando os romanos, eles conquistavam o povo, eles tinham um costume de agir de uma certa forma para dominar aquele povo. Então eles iam implantar a cultura do reino romano ali. Então o rei romano, ele separava cidadãos leais, tinha que ser leal à visão. Ele separava aqueles que têm identidade. E ele enviava aqueles cidadãos para as províncias. Ele conquistou um lugar e ele envia agora o seu cidadão leal, o seu melhor, e ele vai para lá. E esse cidadão tinha que ser comprometido com a cultura do reino, e ele mandava então para as províncias, para as colônias, vamos dizer assim. E ali, esse cidadão do reino, ele romanizava o lugar. O que significa isso, pastor? Ele fazia com que a arte do lugar se tornasse uma arte romana. Ele fazia com que a culinária do lugar se tornasse uma culinária romana. E a arquitetura, os prédios agora iriam ser construídos conforme a arquitetura de Roma. E agora, o modo de vida dos cidadãos locais seriam domesticados, vamos dizer assim, influenciados pela cultura romana. Então, esses cidadãos chegavam ali, dominavam aquele povo e começavam a influenciar com autoridade e poder. Dali um pouco, aquele lugar antigo, com aquela cultura daquele povo, eles passavam a produzir a arte de Roma, a comida era igual à comida de Roma, as casas, se você fosse em Roma, você ia ver a mesma arquitetura lá. O jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de vestir, era tudo igual ao de Roma. E assim, preste bastante atenção nesse exemplo que eu quero te dar. O povo se tornava com aquela cultura, de modo que se o imperador, vamos falar rei, de modo que se o rei de Roma fosse até aquele lugar, ele se sentiria em casa, porque ele ia comer a comida que ele comia lá no lugar dele, ia ver as pessoas vestidas do mesmo jeito, ia dormir numa casa que tem arquitetura parecida com a casa de onde ele veio, e ele ia se sentir à vontade. Eu quero usar esse exemplo para você entender, queridos, que Jesus te chamou e te enviou para essa terra. E você veio de um reino, nós viemos do céu e estamos voltando para lá. Amém, queridos? E você é esse cidadão da cidade do céu. E Jesus quer que nessa terra, nesse mundo, nessas alfenas, nessas nações, você influencie a arte para que a arte se torne a arte do Rei Jesus. Para que as pessoas vistam-se como Jesus quer, como uma roupa que é uma roupa do reino de Deus. Para que a música que seja produzida nessa terra, nessas alfenas, nesse Brasil, seja a música do Rei. E ele se agrade da música. Para que as nossas casas sejam as casas onde Jesus se sente à vontade. Onde Jesus pode entrar e se sentir à vontade. E a nossa cultura possa louvar e engrandecer o Rei Jesus. E Deus te deu essa autoridade.
Deus te deu essa autoridade para que você possa trazer a cultura do reino até a nossa geração. Aleluia. E eu estou falando de legado, queridos. Legado espiritual. Vá com autoridade, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem essa autoridade como uma eclésia, como aqueles que foram chamados para definir os destinos dessa nação. E para finalizar, eu quero ler Apocalipse capítulo 5. Esse texto eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 5, vou ler do 6 até o 13 para nós termos um pouquinho de contexto. Diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, digno é o Cordeiro. Ele comprou para si todo o povo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele consagrou com o seu sangue e os fez cidadãos dos céus. Você é cidadão do céu. Você é este que foi constituído reino e sacerdote. Nós somos sacerdotes do Deus vivo. Então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, receba poder, unção, autoridade do céu, porque você é a eclésia do Deus vivo, enviado a essa terra para converter essa cultura, a cultura que vai agradar o coração do Pai. Você é quem tem essa autoridade. Você é quem tem esse poder